É a voz que eu dirijo a minha prece de manhã, já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus que a liturgia nos apresenta a cada dia. E é uma alegria estar falando com você, meditando sobre a Palavra de Deus nesse dia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. E como eu já disse, é uma alegria meditar com você a Palavra de Deus. Interessante essa palavra alegria, é uma palavra que, por exemplo, é uma tônica muito forte no magistério do Papa Francisco, mas é uma palavra que é muito forte na Sagrada Escritura. É a saudação, por exemplo, que Maria recebe, né? Alegra-te, cheia de graça. Depois a gente vai voltar a isso. São Paulo que diz, né, como Deus ama a quem dá com alegria. Nós vamos voltar a essa temática daqui a pouco. Nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus, estamos lendo o chamado Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5º até o capítulo 7º do Evangelho de Mateus, que está organizado em 5 grandes discursos de Jesus aos seus discípulos, a nós, às suas discípulas, e que faz dessa forma Mateus para mostrar que Jesus é aquele que se apresenta como este Moisés, que traz a nova lei de Deus para nós, assim como em 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, estava contida a Torá, a lei de Deus. E o nome de Jesus é muito interessante. Jesus faz ressoar um nome antigo do Antigo Testamento, que é Josué, aquele que introduziu o povo na terra prometida. Portanto, Jesus é esse que faz com que a humanidade entre na terra prometida. Mas a verdadeira terra prometida, se a gente pensa biblicamente e etimologicamente falando, o nome Adão, significa aquele que vem da Adamá, aquele que vem da terra. Portanto, essa terra prometida, a qual nós somos convidados a entrar, é a posse de nós mesmos, entrar no mais profundo do nosso coração. E disso o Evangelho vai falar no dia de hoje. A interioridade, sermos capazes de entrar no nosso coração, que é um lugar muito bom para a gente estar. E lá no nosso coração nós não vamos estar sozinhos, nós vamos estar em boa companhia, a companhia do Pai do céu. Ontem nós aprendemos com Jesus que nós não somos filhos apenas do nosso pai e da nossa mãe, nós somos filhos apenas dos nossos genitores, nós somos filhos também da nossa cultura, nós somos devedores da nossa cultura, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente escuta, dos ditados que a gente diz, das músicas que a gente escuta, das comidas que a gente come nesse período, naquele ou naquele outro. Tudo isso forma a gente. Jesus disse, estejam atentos também a essa linguagem, aquilo que já foi dito a vocês, que muitas vezes vai se cristalizando como normas na vida da gente, que não nos ajuda também a muitas vezes fazer o bem. Muitas vezes atrapalha a gente. E Jesus, no dia de ontem, convidava os seus discípulos a prestarem atenção que não somos só filhos da nossa cultura, que não só somos filhos do nosso Pai, mas que somos filhos do Pai que está nos céus. E deu o Pai do céu como um horizonte para a nossa vida. Imitem o Pai do céu, sejam perfeitos como Ele é perfeito. Portanto, olhar para fora de nós foi o convite de ontem. Olha como o Pai é bom, como Ele manda o sol para justos, para injustos, faz a chuva cair para quem é bom, mas também para quem não é tão bom assim. Esse é o estilo de Deus, o estilo que é amor. Deus ama porque Ele é amor, não simplesmente por causa do nosso comportamento. Hoje a gente é chamado de novo a ter o olhar fixo no Pai, mas a ver que o Pai também não tem apenas um trabalho externo sobre o mundo, sobre a criação, mas Deus tem também um trabalho que é interno, presente no coração de cada uma e de cada um de nós. Então hoje nós vamos fazer este movimento juntamente com Jesus, lendo o Evangelho de Mateus no capítulo 6, versículos de 1 a 6, depois os versículos de 16 a 18. Você gosta de estar com você mesmo? Você acha que você é uma boa companhia para você? Ou você é daquele tipo que quando chega em casa tem que logo ligar o rádio, tem que ligar a televisão, porque você não consegue estar sozinho? Pois é, eu acho que é uma coisa boa quando a gente se descobre realmente uma boa companhia e a gente pode entrar nessa boa companhia nossa e descobrir que nós não estamos sozinhos, que nós somos também habitados. Olha, Jesus diz uma coisa interessante, se vocês cumprirem meu mandamento, meu Pai vai amar vocês, nós viremos até essa pessoa e vamos fazer nele a nossa morada.
Quando a gente vai no mais profundo do coração da gente, a gente faz também essa descoberta. Nós não estamos sós, nós somos habitados por uma presença. A presença de Deus que vê tudo dentro da gente, que sonda os nossos corações. Salmo 138, 139, né? Que muitas vezes cantamos: Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus é assim, esse que nos sonda, que vai no mais profundo dentro da gente. Como uma sonda no meio do oceano, né? Você joga uma sonda, ela vai lá no mais profundo. Assim também Deus é esse que com o seu Espírito vai no mais profundo do nosso coração. Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos somos íntimos a nós. Ele conhece a nossa intimidade. Portanto, Ele conhece as filigranas do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas ações e das nossas reações. Olha o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Desculpem. Mas olha só, alguns dias atrás, a gente ouviu no capítulo 5, 14 de Mateus, Jesus dizendo assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode pegar uma lâmpada e esconder debaixo do alqueire. Ele disse: vocês são como uma cidade que fica situada em cima da montanha. Ninguém pode esconder essa cidade. Todo mundo que passa enxerga. E agora, como é? A gente tem que se esconder ou tem que deixar a luz brilhar? A gente tem que ser visto? Mas o que Jesus diz é uma coisa interessante. Fiquem atentos para não praticar a vossa justiça. A primeira coisa que a gente está lendo aqui no Evangelho como sendo chamado de justiça é aquilo que nós chamamos de obra de misericórdia, a caridade, por exemplo, dar uma esmola. Aqui, na espiritualidade hebraica, isso é chamado como justiça, como algo que o outro tem direito também a isso e que nós temos o dever de praticar. Os santos padres diziam assim: olha, aquela roupa que está sobrando dentro do seu armário, ela não pertence a você, ela pertence a quem está mais necessitado do que você. Aquela comida que está sobrando na sua despensa, ela pertence aos pobres. Então deve haver mais justiça entre a gente. E é isso que nos dias de hoje nós chamamos de responsabilidade social. Nós não somos apenas seres individuais, nós somos seres sociais, seres políticos, seres que estão relacionados uns com os outros. Então, a prática da responsabilidade social, Jesus chama a nossa atenção aqui hoje. De outro lado, é preciso a gente saber para que é que a gente tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade, é uma resposta. Assim como Deus mandar o sol para bom, mal, chuva para justo e injusto, a nossa ação não deve ser por querer receber alguma coisa. Assim como Deus não manda o sol e chuva por causa da ação de alguém que é bom ou ruim, a nossa ação também em relação ao mundo não deve ser para receber uma recompensa, mas seguir a nossa natureza, o agir que segue o ser, que segue aquilo que nós somos. Então Jesus chama a atenção para isso. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. A recompensa deve ser recebida, a recompensa deve ser dada, mas por quem? Pelo Pai que está nos céus. Aqui agora a gente toca num ponto que é muito delicado, que é as obras da gente e as intenções que a gente tem. Por que é que a gente pratica ou faz uma coisa boa? Com qual intenção é que a gente faz? Ora, se eu faço uma coisa boa, se eu faço ações boas, logo eu sou chamado de uma pessoa virtuosa, porque eu tenho virtudes dentro de mim que me fazem fazer o bem, a tendência para fazer o bem. Ora, mas pode ser também que se eu tenho a intenção simplesmente de ser louvado pelo outro, de receber os aplausos do outro, eu não estou sendo uma pessoa virtuosa, mas eu estou sendo uma pessoa vaidosa. É esse aqui o limite que a gente tem que perceber. Se eu ajo por virtude ou se eu ajo por vaidade, por vanglória, por uma glória que é passageira, por uma glória que não vale a pena a gente desgastar a vida da gente, toda a energia da gente, para ser reconhecido. Uma coisa é certa, todos nós temos necessidade de estima.
Essa é uma das necessidades básicas. Maslow já falava disso naquela sua famosa pirâmide. Nós temos necessidade de sermos estimados pelos outros. Aliás, nós temos também necessidade de autoestima. Na minha terra se diz assim: quem não se ajeita por si se rejeita. A gente tem que ter amor próprio, a gente tem que ter brio, a gente tem que cuidar da gente. Interessante, eu gosto, por exemplo, de quando eu de manhã cedo, colocar assim a mão em cima do peito, respirar e sentir o ar que entra e sai do meu peito e dizer assim: Zé Raimundo, bom dia. E sentir o eco do meu bom dia vibrando na minha mão. Aí depois eu junto uma outra coisa, respiro de novo e digo: José Raimundo, eu te amo. Narcisista, né? Mas, gente, sabe de uma coisa? Se a gente não se amar, não pode esperar amor do outro. E o amor deve ser o amor que se expressa em palavra, é um amor que se expressa em atitude. Porque você se ama, você vai cuidar daquilo que você come, daquilo que você bebe, para não comer nada que faça mal à sua saúde, que crie um dano e um risco para você. Se você sabe que a bebida lhe faz mal, você a evita. Isso é amor, é uma prova concreta de amor. Mas esse amor também precisa ser verbalizado. Porque você se quer bem, você se estima, você escolhe a roupa que lhe agrada, etc. Então, o amor, a estima deve ser recebida dos outros, mas o primeiro a dar estima a gente é a gente mesmo. E olha o que é que a Bíblia diz como um princípio grande de sabedoria: amar o próximo como você ama a você mesmo. Se você não tem um amor sadio por você, você não pode esperar que os outros também reconheçam quem você é. Bom, mas primeira coisa, a gente sabe que a gente precisa da estima alheia. Mas a gente não pode viver a vida inteira para ser medido pela estima alheia. Por isso que eu digo, começo eu mesmo dizendo a mim que me quero bem, que me valorizo, que me sinto bem comigo mesmo, que me sinto bem habitando esse corpo no qual eu estou em paz comigo. Isso é muito necessário. Olhar-se no espelho e se sentir satisfeito, mas não somente com a sua aparência, mas também com a sua essência, com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está realizando, poder dizer assim: tá bom, se concluo hoje a minha etapa, estou satisfeito. Sei que não consegui fazer tudo aquilo que eu queria fazer, mas já fiz grande coisa. É interessante a gente não se perder nas opiniões alheias e não colocar nos aplausos externos, não é, aquilo que dá a satisfação para a nossa existência. E aí Jesus diz: se a gente vive dessa forma, caso contrário, a gente já vai encontrar a recompensa aqui nesse mundo, mas não aquela recompensa do Pai que está no céu. Por isso, quando deres uma esmola, não troques da trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Diz que no templo tinha uma espécie de lugar onde colocava a moeda, que tinha uma espécie, era como se fosse um chifre, e as cornetas antigas tinham essa forma de chifre, e quando se jogava as moedas ali dentro, fazia um barulho imenso. Lembra que Jesus fala daquela mulher viúva que jogou uma moedinha lá dentro, e que era uma moeda muito pequena, os grandes tinham feito as grandes ofertas, e se sabia que as ofertas eram grandes por conta do barulho que as moedas faziam caindo ali dentro. Jesus disse: essa mulher que colocou a menor das moedinhas, ela deu a esmola maior aqui no templo hoje, a oferta maior, porque ela deu o que ela tinha para viver. Ela deu aquilo que era fruto da sua necessidade, que ela foi de partilhar com os outros. Deu aquilo que deveria ser o seu. Então Jesus nos alerta para não fazermos isso. Então diz aqui Jesus, não é? E quando a gente vai dar uma esmola, que a mão direita não sabe o que faz a esquerda, de modo que a esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dê a recompensa. O Pai é esse que entra no oculto, que vê o que está oculto. De Jesus: quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a recompensa. Aqui hoje a gente é chamado também para pensar uma coisa: existe a oração pública, a oração coletiva, a oração litúrgica. Dentro da igreja nós rezamos juntos, mas existe também a oração pessoal, a oração individual, a oração privada. Mas mesmo na oração pública, a oração litúrgica, eu devo fazer dessa oração a minha oração pessoal. Rezamos todos dizendo as mesmas coisas: Pai nosso que estás no céu, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Todos dizemos a mesma coisa, mas é preciso que você personalize, porque o Pai escuta não o que é dito externamente,
o Pai escuta a partir de dentro, a partir dessa sintonia que nós temos. E aí é preciso a gente saber conjugar a oração pública, a oração comunitária, a oração litúrgica e a oração pessoal. Porque Deus vê a partir desta pessoa, porque somos nós que somos o templo de Deus. Somos nós que somos a morada do Eterno, e Deus ouve a nossa oração, não como se Ele tivesse um ouvido externo, mas sentindo que está dentro de nós. Ele conhece as nossas contradições, então a gente não precisa viver de aparência, querendo dar satisfação aos outros, porque o Pai percebe a nossa essência. Isso deixa a vida bem mais leve. Sabe que a gente não precisa mentir, sabe que a gente não precisa colocar máscaras diante de Deus, que a gente pode andar diante dele na nudez da nossa existência. Adão ficou querendo se esconder de Deus, porque eu estou nu. E Deus disse, tá bom, eu tenho vestes para ti, não essa que você agora deu. E no fundo, as vestes com a qual o Senhor nos reveste é a encarnação do seu Filho. Porque de agora em diante nós somos todos feitas filhos e filhos nesse único Filho que é Jesus. E por isso que Jesus dá o seu Espírito para nós, para que quando a gente reze, a gente diga, chamando Deus, Abba, ó Pai. Por que a gente pode chamar Deus de Pai? Porque o Filho nos deu o seu Espírito, o seu sentimento, a sua forma de se relacionar com Deus. E a partir daí, a gente tem uma liberdade imensa. Jesus agora diz uma outra coisa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas, como quem está usando uma máscara. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. E em verdade vos digo, já receberam recompensa, porque se queriam aplauso, já conseguiram. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai te dará a recompensa. Aqui eu volto àquilo que eu estava dizendo, da carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Deus ama quem dá com alegria. Jesus pede então para quem faz a prática da penitência, para não ficar com aquela cara triste. Porque a cara triste vai levar você a ter um sentimento de tristeza, de não alegria dentro do seu coração. Mas Deus ama quem dá com alegria. Um dia desse, uma amiga minha estava me dizendo uma coisa, né? Ela pratica muito esportes, pode fazer exercícios, não sei o que, vai para academia e eu vi que estava fazendo um levantamento de peso e sorrindo. Mas como é que você levantando esse negócio da risada? Ela disse, porque eu aprendi que na medida que a gente ri, a gente libera a endorfina. E liberando a endorfina, eu ganho mais energia para levantar o peso, eu fico mais forte. Olha essa ciência de Jesus aqui agora, ensinando a gente a ter um rosto alegre, mesmo fazendo uma coisa que não é tão simples assim, que pode ser dolorosa, uma prática penitencial. Mas alguém, por exemplo, que toca piano, não é conseguir abrir os dedos naquela posição certa, isso existe uma elasticidade, movimentos contínuos da mão, exercícios. Quem toca um violão, ajustar as cordas para fazer um acorde, o aço da corda do nylon, que pode ser duro ali na mão. Olha, essas dificuldades todas. Uma menina que é uma bailarina, a gente vê como elas são lindinhas, que dançam, que se movimentam tão bonito, mas vai ver ali os calos que tem na ponta dos pés, como aquilo precisa ficar duro para que resista o peso do seu corpo e não se lhe faça mais mal. Quantas pessoas levam horas e horas ajoelhadas rezando, intercedendo por mim, por você, para que nós formos olhar os calos que existem naqueles joelhos. Então, para a gente ter uma boa performance em muitas coisas na vida da gente, a gente tem que dedicar muito tempo praticando. A inspiração que a gente vê muitas vezes numa pessoa que faz isso, aquilo outro, aquela inspiração teve 90%, já disse alguém, de transpiração. A pessoa precisou transpirar, a pessoa precisou suar, a pessoa precisou se dedicar. E ninguém vê isso. Quando a gente vê os 45 minutos de uma pessoa, dos jogadores em uma partida de futebol, os 90 minutos de uma partida inteira, a beleza deles fazendo todos aqueles movimentos já exige muito fisicamente o jogo em si mesmo, mas exigiu muito mais o tempo que eles levaram na concentração, praticando aqueles esportes, exercícios, ensaiando certas jogadas. Teve muita dedicação por trás. Mas se toda essa dedicação não for carregada de alegria, isso não vai dar o bom resultado. Portanto, essas práticas ascéticas, as práticas espirituais, elas precisam ser carregadas desse sentido. Deus ama a quem dá
com alegria. Então essa alegria com a qual a gente doa, com a qual a gente entrega, transforma a vida da gente internamente. E aquilo que poderia parecer uma coisa simplesmente pesada, nela até se encontra uma satisfação. Então eu penso que, nesse sentido, a palavra de Deus vai nos ajudando no dia de hoje a sairmos dessas práticas, do exteriorismo das práticas que, do lado de fora, as pessoas buscariam apenas dar-nos o seu aplauso, e nos faz entrar na interioridade de coisas que são muito necessárias para a vida da gente ganhar o seu significado profundo. Então Deus é esse que olha na profundidade, vê o nosso coração e analisa as nossas intenções, vê as nossas intenções. Agora aqui tem uma coisa que pode ajudar a mim e a você. Não é porque, às vezes, a gente se descobre que a gente está até fazendo coisas que são virtuosas, a gente está sendo virtuoso na prática, mas está sendo vaidoso na intenção. E aí, o que é que a gente faz? Aí a gente deve procurar corrigir o coração da gente, porque somos assim mesmo. Disse que São Bernardo estava fazendo uma certa feita uma pregação, e ele descobriu, poxa, eu estou fazendo essa pregação aqui por vaidade. E aí o tentador, né, que seduz a gente, eu costumo brincar e dizer para o pessoal assim, o cão é assim, primeiro ele é sedutor, ele seduz você e leva você para o caminho da tentação. Depois que você cai, ele deixa de ser sedutor para ser o acusador, começa a acusar você. Não é? Como diz no livro do Apocalipse, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que acusava nossos irmãos dia e noite diante de Deus, até ele vai ser vencido. E como é que a gente vence esse acusador, esse tentador, não é, que muitas vezes nos instila aí pelo caminho da vaidade? Nós somos São Bernardo, descobrindo que estava fazendo uma pregação pregando por vaidade. O que é que ele poderia fazer? Se agora eu não prego mais, porque já que eu estou pregando por vaidade. Aí ele diz para si mesmo, dizendo aquela tentação, diz assim, eu não comecei por tua causa, nem vou terminar por tua causa. Então não pode ser essa descoberta que vai me fazer terminar. O que é que ele quis dizer com isso? Eu corrijo agora as minhas intenções. Eu continuarei fazendo essa prática que eu senti que posso ter desvirtuado, mas agora eu coloco de novo no prumo da virtude, para dar glória a Deus e não para estar a favor da minha vanglória. Hoje peçamos a Deus a graça de corrigir os nossos corações, corrigir as nossas intenções e continuarmos na prática das virtudes, dessas coisas boas para as quais Deus nos criou. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Um abraço para as pessoas que estão me acompanhando. Joyce França, Joyce. Joyce é uma cantora, né? Quando a gente vê Joyce no palco cantando belamente, quanto exercício tem que fazer em casa, né, Joyce? Quanto exercício para as cordas vocais, para não ficar como eu aqui fazendo a live, pigarreando. Não pode, né? Tem que fazer exercícios primeiro. Se eu tivesse aquecido minhas cordas vocais, né, de ter começado a falar com vocês, talvez eu pigarreasse menos, mas às vezes tem a teoria, mas na hora de colocar na prática, né, é outra coisa. Um abraço para Carla Gripe, aqui em Roma, acompanhando a nossa transmissão. Carla, um abraço, bom dia. Um abraço para Will Oliveira, aí, Laja Margosa, por aí afora. Um abraço grande para você. Um abraço para Luzia Santos. Luzia, Deus te abençoe, Deus te guarde. E pronto, são vocês que estão aqui, vocês que eu vou terminar aqui a live, vocês que já começaram a assistir, curtam, se for possível, encaminhem essa live e depois nós vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra, que não está inscrito, se inscreva. Se você não assistiu o vídeo de ontem, o vídeo de anteontem, vai lá, porque está sendo um encadeamento dessas coisas que a gente tem dito esses dias, olhando para o Sermão da Montanha. Depois também a gente vai colocar lá na página do Facebook e no nosso perfil do Facebook essa meditação de hoje. Fiquem com Deus, uma quarta-feira abençoada.